Oi! Você realmente sabe o que é hiperatividade infantil? Eu acabei de receber um garotinho aqui, encaminhado por um colega, com R46.3, que é hiperatividade, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Segundo pesquisas de faculdades sérias e muito boas, mais de uma delas, em torno de 5% da população infantil sofre desse mal. Será? É uma condição física que se caracteriza pelo subdesenvolvimento e mau funcionamento de algumas partes do cérebro. Corpo caloso, o cerebelo, gânglios de base, lobo frontal, sistema dopaminérgico e o sistema noradrenérgico. No sistema dopaminérgico e noradrenérgico, ele se caracteriza pela falta da produção desses neurotransmissores ou pela recaptação rápida. Ele até produz, mas ele pega rápido. E aí vocês vão entender um pouco por que eles se confundem com outros duas síndromes mais comuns, porém mascaradas. Bom, meu nome é Solange, sou professora de psicodrama, sou psicóloga, mestre em psicologia, trabalho também com constelação familiar e sempre me comoveu, tanto é que a minha primeira formação foi como neuropsicóloga infantil. E sempre me comoveu muito. E hoje eu tenho uma menininha que facilmente poderia ser taxada de hiperativa. E ela é só uma criança animada, alegre, esperta, curiosa e cheia de energia. Mas se eu trancafiasse a minha Júlia no apartamento de 93 metros quadrados, que em Brasília, onde ela nasceu, é um tamanho de classe média, média alta, e em carros, e os passeios fossem em lojas que não pode mexer muito, e sala de aula que também tem toda uma norma de conduta muito rígida, e não desse a ela a chance de ir para parques e poder subir em árvores, subir em brinquedos, se cansar. Então, que tanto que a gente não pega crianças absurdamente normais, colocamos em ambientes muito artificiais e falamos para ela, adapte-se camaleão, ou vai tomar sertralina, ou vai tomar Acerte. Então esse é um cuidado que eu quero compartilhar com vocês da gente ter. Assim, essa criança que eu digo que é um menino problema, se eu morasse numa casa com um grande quintal, como os que parte de nós teve na infância, será que isso ia ser taxado? É um transtorno que é caracterizado por 3 comportamentos principais: hiperatividade, falta de atenção e impulsividade. E quais são as outras síndromes muito facilmente confundidas? Um é a depressão infantil. Lembra que a hiperatividade mexe na noradrenalina? Enfim, em palavras simples, a noradrenalina ela é responsável para a gente saber, uma coisa está ruim, deixa eu sair daqui. E pela dopamina, prazer, atenção, memória. Por que é que a criança deprimida ela tem comportamento hiperativo? Porque a depressão é sentida como uma ruinzeira, é sentida como um momento desagradável. Então ela fica se deslocando, tentando se afastar daquilo. Ela fica pulando igual uma pipoca, ela fica agitada, ela fica... Mas na realidade a depressão infantil ela é barulhenta. Então muitas vezes quando eu recebo uma criança com a tarja de que é uma criança hiperativa, quando a gente vai fazer uma investigação melhor, a gente percebe que a criança, na realidade, está com depressão. A depressão pode ser dela mesma, algo está acontecendo comigo ou na família que me
entristece, que eu sou impotente e eu deprimo. Via de regra, essa é a exógena, a depressão que vem de fora. Muito raramente, por um mau funcionamento da aparelhagem cerebral, ou um outro tipo de depressão exógena, mas que não é dela. A criança está denunciando algo que acontece no meio. Como assim, Solange? Então, um caso, eu estou lembrando aqui de um cliente meu. Quando ele nasceu, havia 15 dias que a mãe havia perdido o pai dela. Então, o avô dele morreu, 15 dias depois ele nasceu. E a mãe não pôde elaborar aquela dor. Ela tamponou. Então, a criança, aos 4 anos, 3 anos já, ela se apresentava uma criança apática, uma criança desatenta, uma criança que requeria pouco do meio, uma depressão bem clássica. E quando a gente foi investigar, na realidade, ele estava denunciando, ele estava sentindo, ele estava demonstrando um sentimento da mãe. Por que, Solange? Porque o filho é tão conectado com a mãe que muitas vezes ele sente ou pressente aquilo que a mãe está sentindo. Algumas vezes o pai, algumas vezes um irmão. Entende? Então, assim, meus pais estão separando, isso mexe comigo, eu não posso fazer nada e eu ainda acho que eu sou meio culpado. Porque se eu não tivesse nascido, eu não sei se esse negócio estava acontecendo. É uma depressão, isso causa uma depressão exógena. Aí o menino começa a ficar o cão da campina. Na escola, em família, ele está deprimido. Então, esses são os dois momentos que mais acontecem no consultório. A criança deprimida por uma causa pessoal ou deprimida por uma causa de outro muito próximo. E, em segundo lugar, o que acontece muito é da gente desenvolver outro comportamento, outro olhar sobre essa criança. Que tanto que, como é possível ser criança, desenvolver a psicomotricidade, desenvolver a capacidade de negociação espontânea, se eu não convivo com outras crianças. A nossa geração, ela ainda ia para a rua, brincava com outros meninos, outras crianças. É uma geração que teve mais primo, via de regra, via geral. Não estou dizendo que nenhum menino hoje tem um bom quintal de vó e um bando de primo, não. Tem alguns sortudos que tem. Mas antes de falar que seu filho é hiperativo, e dar uma medicação que pode fazer com que ele aprenda menos pelo mundo, porque a medicação deixa sair menos, mas ela deixa entrar menos também. A gente perceber se ele realmente é doente, porque se ele não for, isso que seria uma medicação positiva para um doente de verdade, para quem não está doente, ela vai ser danosa. Então é isso, espero ter sido clara, tentei ser rápida, mas é um assunto que me empolga, vocês me perdoem se eu atrapalhei um pouco o tempo. Eu vou fazer uma aula gratuita via internet no dia 12, na quarta-feira, às 15 horas, 3 horas da tarde. Basta se inscrever clicando no botão que está aqui na página. E aproveita para dar um curtir ou descurtir, porque para mim o seu feedback é muito importante. E se você quiser fazer uma pergunta mais cedo, também você pode deixar aqui nos comentários que eu respondo com muito prazer. Obrigada pela atenção, um beijo, até quarta.